Gravar e aí, turminha, boa tarde. Hoje é nosso segundo encontro, né, da unidade curricular aí, organização de documentos. E hoje a gente começa, de fato, a entrar sobre o tema do nosso curso. A aula passada foi muito algo introdutório, né? Mostramos aí um pouquinho sobre o que é ser um assistente administrativo, mostramos um pouquinho da plataforma, fizemos aquela visão mais geral do curso. Hoje a gente começa, de fato, a falar sobre o nosso tema, sobre a área específica, sobre o conteúdo que está na apostila, e assim desenvolver nossa aula, tá ok? E aí, muito importante, é incentivar vocês a utilizarem aí a questão da plataforma, entrar. Seja a utilizar a plataforma pelo aplicativo, que é no celular, ou até mesmo, né, pelo próprio site, que aí é através do navegador. O importante é que você acesse, olhe lá o material de estudo, tire logo suas dúvidas sobre o material de estudo, veja os exercícios que você pode tentar fazer ele várias vezes, não tem problema. Então, vixe, Ana Paula, fiz aqui o exercício, mas ele ficou com a nota abaixo do esperado. E aí, o que é que eu faço? Fica tranquilo, tenta fazer novamente. Você pode fazer várias vezes, não tem problema algum, tá certo? Isso não vai me impedir de tirar sua nota maravilhosa aí no final das contas, certo? Então, muito importante, tentei fazer uma vez, não ficou legal, não ficou a nota boa, tento novamente. Não precisa esperar apenas a data que eu vou passar. Gente, estou colocando aí, para quem não está escutando, porque várias pessoas estão dizendo que não estão escutando. Eu estou colocando aí para que você que não está escutando, que não está me escutando, eu falando que é para escutar, né? E aí é só desativar uma opçãozinha aqui. Mas voltando na situação de se organizar, de ver o material de estudo, muito importante. Eu sempre falo isso, vez ou outra eu vou lá no privado perguntar, mas eu notei, porque dá para ver quem está acessando e quem não está, que muita gente ainda não acessou lá a plataforma, não se apresentou, né? Então, vá lá, se apresente. Se tiver dúvidas, eu sempre tento responder o máximo possível, às vezes tem muita gente, e aí não dá para responder tudo assim, rapidão, né? Mas eu estou sempre respondendo vocês, tenho certeza que vocês notam isso, tá ok? E aí, espero que todo mundo já esteja escutando. Deixa eu ver aqui no bate-papo como é que está. 41 pessoas. E vamos ver aqui no bate-papo, dando boa tarde. Boa tarde aí a todos. Para quem tá, o Charles estava sem áudio, não sei se o Charles conseguiu o áudio. Raíssa perguntou pela presença, também já respondi que é no Google Forms, e eu normalmente envio no bate-papo da aula, envio no grupo, e às vezes eu ainda boto uma setinha lá no grupo, presença aqui, a seta amarela, e o povo ainda tem dúvida onde é que fica a presença, mas eu sempre estou enviando, viu? Deixa eu ver, e fica aberto uma semana. Show de bola, vou dar stop aqui e entrar no nosso tema de fato. Gente, mas antes de eu entrar no tema, quero saber se tem alguém que quer falar algo, tirar alguma dúvida imediata, algo do tipo. O que é que vocês me dizem? Alguém com alguma dúvida que eu possa esclarecer agora de imediato? Pode escrever, pode falar. Só se fosse. Pode falar. Não, ninguém. Jéssica, tem algo para falar? Porque teu áudiozinho eu não consigo desligar, Jéssica. Jéssica Teixeira. Não consigo desligar daqui. Se não tiver algo, eu consigo que você desligue o áudio, porque senão o que você comentar aí na sua casa dá para me escutar. O Arthur, pode falar. Pronto. Se as atividades... Pronto, professora, boa tarde. Boa tarde. Se as atividades você vai colocar ou tem que fazer aquelas de pesquisa. Pronto. Eu não entendi muito bem. Normalmente, eu abordo, quando você acessa a aula online, que tem lá na plataforma, tem umas atividades que chamam situação de aprendizagem. Essas atividades que chamam situação de aprendizagem, no geral, eu mesmo abordo durante a aula. Então, durante a aula ao vivo, eu passo essa atividade para que a gente possa estar fazendo. Mas as atividades que eu falo para vocês fazerem é aquelas que é de marcar apenas, que são
objetivas de marcar e que estão lá na plataforma. Aí essas vocês podem já estar fazendo à vontade. As que eu faço em sala, vai preencher a nota daquela avaliação de participação, que tem um cadeado. Então, todas as atividades que eu passar em sala, ao vivo, né, vamos dizer assim, elas vão compor a nota de vocês da avaliação de participação. Vocês têm, para receber o certificado, tem a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3. A atividade 3 vocês ainda não estão vendo, porque é na próxima unidade curricular que vai estar, tá certo? A atividade 1 e 2 já está na plataforma e são objetivas. E tem as avaliações de participação. O que seria essa avaliação de participação, Ana Paula? Eu não consegui fazer. Várias pessoas me mandaram print assim, professora, eu só não consegui fazer isso. Essa avaliação de participação é preenchida através das atividades que eu faço. E aí, mesmo que você não assista ao vivo, você pode entregar posteriormente e aí vai compor a tua nota de avaliação de participação. Tá certo? Ajudou aí na dúvida? Espero que sim. Qualquer coisa, tá certo? Só perguntar novamente. E aí, outro ponto também importante, né? As presenças, professora, como é que fica? Tá certo, Arthur, que bom. As presenças, professora, como é que fica? Se eu não puder assistir no dia, você pode assistir posteriormente e ali fica liberado aquele link para que você assista ele e também confirme sua presença. A presença, ela não é automática. Ana Paula, eu mandei lá e eu já queria que mudasse, já tivesse lá na minha plataforma a presença constante. Não é assim, não é automático. Infelizmente, eu tenho que olhar lá no Google Forms e sair marcando a presença de vocês. Então, é por isso que demora um pouquinho a atualizar, porque eu espero a semana toda fechar, né? Então, hoje é que eu vou marcar a presença de vocês da semana passada, tá certo? Porque durante a semana todinha, por isso que eu falo, vocês têm uma semana para assistir o vídeo. Depois que, do sábado agora, eu vou lançar a presença de vocês da aula passada. E aí, quem não tiver assistido a aula, né, vai ficar com falta de fato, porque já foi uma semana para você assistir, tá ok? Por isso que é importante que vocês, durante a semana, assistam, ou, caso não possam assistir presencialmente, assistam posterior e façam as atividades. Na aula passada não teve atividade, a não ser que eu pedi para vocês se apresentarem lá, certo? Mas, no mais, não teve uma atividade mesmo específica. Nessa aula, a gente vai ver o conteúdo agora, tá certo? Deixa eu entrar aqui. Olha aí, estamos com 48 pessoas, mega feliz. Está aqui no nosso slide. Está aqui o slide. E aí, na aula de hoje, sim, temos atividades. E vou deixando vocês no mudo quando estão entrando, exatamente para não ficar zoada da sala de vocês, do ambiente de vocês. Turminha, só me confirma, está aparecendo o slide de apresentação? Se puder me confirmar aí, agradeço. Deixa eu ver aqui. Começa com um obrigado. Sim. Show de bola. Muito obrigada. E aí vamos nós. Já começa a aula de hoje super agradecendo a presença de quem estava na aula passada e de quem está na aula de hoje, né? Na aula passada, eu coloquei aqui as fotinhas de quem abriu a câmera. Eu amo quando abre a câmera, né? Então, tivemos aqui várias pessoas que abriram as câmeras. Não sei se estão aqui hoje, espero que sim, né? Que abriram as câmeras aí para que eu pudesse ver vocês. A aula online, né, para a aula presencial, qual é a principal falta que eu, Ana Paula, sinto? É de olhar vocês, de vê-los de fato, né? Sei que muitos aí, no dia a dia, na correria, não podem abrir a câmera, e eu super entendo, tá certo? Mas se você puder abrir a câmera, pelo menos no momento da última foto, é maravilhoso, né? Eu coloco aí lá nas minhas redes sociais, divulgo que vocês estão fazendo o curso, que é uma coisa muito importante aí até mesmo para o perfil profissional de vocês. Na aula passada a gente falou sobre o LinkedIn, né? Aquela rede social que ajuda no mercado de trabalho, a um recolocamento profissional, tem algumas vagas. Então, fazer essa movimentação dessa rede social é importante, que é o LinkedIn, né? Então, aconselho vocês, quem não tem,
faça, divulgue aí sua qualificação profissional. E quem está de olho no mercado também é importante, é um currículo virtual praticamente, tá certo? Então, já começo aí agradecendo, né? Muito obrigada, é exatamente para isso. O William está perguntando, a presença é por aqui ou no portal? Tinha até comentado antes, William, a presença é pelo Google Forms. No decorrer da aula, lá mais próximo do final, é que eu coloco essa presença, o link no bate-papo e no grupo, tá certo? Esse link fica aberto por uma semana. No sábado, eu lanço todas as presenças. Então, sábado, hoje, eu vou lançar as presenças do sábado passado, tá certo? E por quê? Porque tem uma semana para quem não estava ao vivo poder assistir. Show de bola? Então, acho que eu respondi o William aí, tá certo. Então, agradecendo a vocês pela participação. Na hora da fotinha, abra uma câmera aí que eu quero todo mundo bem presente. E aí, gente, nosso segundo encontro do curso de assistente administrativo, né? Meu nome é Ana Paula, para quem ainda não me conhece, eu espero que já conheça, porque já estou mandando mensagem para todo mundo aí, individualmente e nos grupos. Então, sou eu que vou estar lidando com vocês aí até o dia 13 de setembro, que é o dia que encerra o nosso curso. Esse curso é de 160 horas, então você vai receber o certificado de 160 horas do Senai. Que maravilha, um curso gratuito de 160 horas, com o peso da empresa Senai, né? Da instituição de ensino Senai. Então, você é um privilegiado, se você ainda não se sente assim, se sinta privilegiado por estar aqui fazendo esse curso, tá certo? E aí, o nosso tema de hoje, Ana Paula, o que é que vai ser a aula, né? Sobre o que é que você vai falar. Hoje a gente vai entrar em rotinas de documentos, tá? Dentro da unidade curricular, que a gente chama de UC, né? Dentro da unidade curricular, organização e controle de documentos, a gente vai ver rotinas de documentos, tá certo? Vamos entender, ó, documentos, conceitos e características, classificação de documentos, elementos característicos de documentos, principais documentos utilizados na empresa, certo? Caso você queira falar, pode abrir o áudio, tá? Desliguei, porque às vezes a pessoa entra e não nota que está com o áudio aberto. Então, estava falando, principais documentos utilizados na empresa, recomendações, curiosidades, triagem e distribuição de documentos, objetivos da gestão de documentos, organização de documentos e controle de documentos. Vejamos aí que está tudo relacionado a documentos. E aí eu pergunto a vocês, gente, por que documentos na área administrativa é tão importante? Vocês saberiam informar? Documentos. Por que a gente está vendo logo no começo, na área administrativa, documentos? O que é que vocês me dizem? Por que é importante ver rotinas de documentos? Ana Paula? Pode falar. Quer falar? Posso falar? Eu acredito... Eu posso falar? Vocês podem falar, mas vai escolher uma para começar. Ok. Eu acredito que seja importante porque é nos documentos que a gente encontra a maioria das informações da empresa, né? Então, é tão importante a gente manter tudo organizado, muitas vezes atualizado, para a gente sempre ter as informações da empresa atualizadas, em caso de conferência ou alguma coisa assim. Sim, e olha que a gente vive passando por auditoria, viu? Aí, Sângela, pode falar. Pode falar, Sângela. Pronto, agora que eu comecei a iniciar a ver, entendeu? Não estava conseguindo nem ouvir, nem... Ah, tranquilo, se preocupa não, é porque estava com o áudio aberto, eu pensei que era você que estava querendo falar. Quem era a outra pessoa que queria? Pronto, era eu, Ana Oi, Paula. Gilda, pode falar. Eu acho assim que tudo, né? Tudo que a gente lida no mundo está relacionado a documentos. Então, acho que é o principal fator da empresa documento, porque tudo está relacionado a documento, né? Tem documento de funcionário, documento da empresa propriamente. Então, acho que é ótimo começar por aí, porque a documentação diz tudo.
Verdade, né? Tanto as duas contribuições foram mega importantes. E é exatamente dentro desse conceito de que o documento ele vai registrar todas as informações da empresa, da organização, até nossa mesmo. Eu até sempre faço esse elo, né? Interligando aí o que a gente tem de documento. Então, onde é que você guarda o seu título de eleitor? Se agora fosse necessário estar com o título de eleitor na mão, você saberia onde é que está? Porque normalmente, né, a gente só sabe onde está o título de eleitor, só procura o título de eleitor na época da votação. Então, e agora, com o advento, né, da tecnologia, você até faz baixar o aplicativo no celular, mas não vai procurar o título. E o que é que eu quero dizer com isso, Ana Paula? É porque a gente leva o costume de casa para a praça. Vejamos como é que vocês organizam os documentos de vocês. É ali debaixo da cama, ali perto do, vamos dizer assim, do colchão, onde tem aquele monte de documentos espalhados, e ainda de quebra, ainda tem aqueles papéis de aniversários, né? Ou você guarda em uma pastinha separada? E aí, me digam, vocês têm uma pastinha de documentos ou é tudo mesmo bagunçado ali, escondidinho em algum lugar? Não, eu tenho uma pasta de documento. Olha aí, a Dida bem organizada, né? Porque eu falo isso, né? Porque ele tinha um tempinho daquela coisa de guardar os documentos jogados. Olha aí o Pedro Henrique falando digitalizados no Drive. Vamos entrar nesse conceito de digitalização das empresas. Pasta de documentos, pasta. Pronto. Olha aí, ó. Saquinho da Chay. Os sacos da Chay servem para tudo. Pasta de documentos, numa pastinha de documentos. Ó, ajuda, estou pondo um ponto importante. Pois é, gente, eu já começo trazendo para vocês essas reflexões, porque às vezes a gente não é organizado em casa, não temos uma organização de documentos, e quando a gente precisa desses documentos, há um caos, há uma loucura atrás, né? E isso, querendo ou não, influencia na nossa profissão, no que a gente é como profissional. Eu, pelo menos, me cobro muito, tá? Eu sou formada na área financeira e eu me cobro muito de ter uma organização financeira. Porque como é que eu vou ser uma gestora financeira em uma empresa se eu não sou gestora financeira de mim mesma? Então, eu me cobro muito e por isso que faço com que vocês se cobrem também. Sérgio comentando que está na gaveta separada só para isso. Exato, né? Coisa boa. A Lucivânia aí está escutando forrozinho, mas eu vou fechar aqui para a gente não precisar escutar também. Vamos lá, numa pastinha de documentos. E é isso, gente. É muito importante essa organização, separação. Porque na empresa, você vai fazer a mesma coisa. Você tem que ter essa organização bem direitinho dessa documentação. Eu lembro que, uma época, eu era coordenadora de uma instituição de ensino e eu tinha que selecionar uma secretária escolar. E, para mim, secretária escolar tem que ser bem organizado, tá? E a primeira coisa que eu fazia, minha seleção era isso. Peguei a pessoa, vamos aqui, como é que você organizaria isso? Foi isso que eu falei. E aí ela me falou como é que ela iria fazer a organização daquela documentação. No momento que ela mostrou que tinha uma noção de organização, pronto, era o que eu precisava. Porque todos aqueles funcionários, todas aquelas pessoas que estavam na entrevista tinham o conhecimento necessário. Né? O conhecimento que eu falo que é curso. Né? Todos tinham curso. Mas o que é que eu precisava? Da habilidade também, não só do conhecimento. Lembra aí do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, conhecimento, todos os, né, vamos dizer assim, todos os candidatos tinham o certificado nas mãos. Então, todos estavam iguais. Mas eu precisava de uma pessoa que, de fato, soubesse fazer o trabalho. E, para mim, saber fazer o trabalho não é só a parte do conhecimento, é a habilidade também. É você já ter isso com você. Então, o meu teste foi esse. Será que aquela pessoa tem a organização necessária que eu preciso? E quem me mostrou ter essa maior organização, né, foi a que eu selecionei, tá certo? Então, a gente vai falar sobre rotinas de documentos, porque é essencial para o profissional de assistente administrativo ter uma boa gestão documental, tá?
como foi bem comentado aqui, tudo é registrado em documento. Então, a gente tem que ter uma boa organização dos processos documentais, certo? E aí, vamos entrar, na próxima aula, a gente já vai ver técnicas de arquivamento e na quarta aula, organograma, fluxograma e fonogramas. Mas, continuando aqui, ó, rotinas de documentos. Vejam só, né? O nosso amigo aqui querendo empurrar inúmeros documentos nessa gaveta, né? Nessa estantezinha de documentos. E o que a gente consegue ver com isso, gente? Eu já fui trabalhar em uma empresa que era do setor de recursos humanos, departamento pessoal, na verdade. Setor de departamento pessoal. E lá, cada gavetinha dessa tinha uma plaquinha, dizendo assim, ó, de A a S, de A a tanto, e assim ainda as plaquinhas. Isso estava muito bonito de fora. Quando eu abria, né, tinha gente de todo nome dentro dessa gavetinha, menos de A até a letra que tinha falado, né? Ou seja, desorganização total do documento. Fora isso, não estava digitalizado. Então, o Henrique até comentou assim, eu guardo meus documentos numa pasta e uma pasta também digitalizada. Isso é muito importante, gente. Por quê? No mercado mesmo, no dia a dia do trabalho, a gente não tem mais tempo para ficar procurando dentro de gavetas um documento. A gente digitaliza esses documentos, guarda na pasta com a nomenclatura certinha, vem ali seu patrão diz assim, olha, eu quero o documento X. Aí você diz assim, você quer que eu envie para o senhor ou você quer nas mãos? Aí ele vai dizer, olha, me envia por e-mail. Você só faz abrir ali a pasta online mesmo e envia para o e-mail dele. Ah, Ana Paula, é rápido? Sim, teve um gestor meu que se impressionou, porque antes o pessoal levava não sei quantas horas para mandar a documentação que ele pedia. Mas por quê? As pessoas esperavam ele precisar. Quando ele precisavam, iam lá aonde estavam os documentos, procurar e só então mandavam para ele. Certo? Antes disso, o que é que eu fiz? Eu digitalizei todos os documentos. Quando ele precisava, já estava digitalizado com o nome certinho. Ele precisava, já mandava. Menino, esse homem, ó, ficou impressionado comigo. E foi uma ação que, antes dele pedir, eu já fiz. Né? Eu já sabia que era necessário. Então, é necessário a gente entender essas demandas. A digitalização das empresas estão cada vez mais necessárias. E tudo por quê? Tudo se antecipou muito por causa da pandemia. Na pandemia, a gente estava aqui, no trabalho ali, todo mundo na empresa, quando a fé, olha, dia 20 de março, se não me engano, foi dia 20 de março, todo mundo vai trabalhar de casa. E você pensava o quê? Que ia voltar uma semana depois. Passou quase um ano, né? Ou seja, todo mundo teve que se adaptar a essa situação. E isso, né, foi o que fez cada vez mais aumentar a necessidade de digitalização de documentos, certo? A digitalização de documentos é super importante. Né? E aí, vamos nós continuando. Gente, e o que mais? Por que é importante essa digitalização? Vamos ver as esferas do que é que torna importante essa digitalização. Gestão de conhecimento, gestão documental e transparência. Né? Gestão de conhecimento, por quê? Captação de informação, fluxo informacional constante, transformação do conhecimento e materialização do conhecimento. Qualidade dos processos. Imagina só aí na sua empresa uma pessoa que tem 15 anos de empresa. Ela não vai ter muito conhecimento? Ela vai ter vários conhecimentos que ela não passou para ninguém. Essa mulher ou homem que se sair da empresa, a empresa vai perder um conhecimento grande que ela adquiriu durante os 15 anos de trabalho na empresa. Hoje, as empresas estão fazendo o quê? Materializando esse conhecimento. Pega um funcionário de 15 anos e diz assim, ó, bora aqui, vamos fazer ou criar os processos da empresa. Então, eles transformam o conhecimento daquela pessoa e colocam num papel, né? Transformam em processos. Gestão de conhecimento tem a ver com isso, tem a ver em documentar os processos. E é por isso que lá para a quarta aula a gente vai ver fluxograma e tudo mais. Por quê? A gestão do conhecimento nos ajuda a captar essa informação desse funcionário de 10, 15, 5 anos de empresa que já conhece muito bem
a forma com que a empresa trabalha, né? E aí materializa ele fazendo o quê? Transformando o conhecimento daquela pessoa em processos, em um manual de instrução, né? Uma IT, instrução de trabalho, um POP, né? Um POP ali é o programa, ou vamos dizer assim, é o processo padrão, né, da empresa. Então, é o padrão processo operacional padrão, isso, é processo operacional padrão, o POP. Vocês já ouviram falar de IT ou de POP? Me digam aí, o POP dentro da indústria, né? Vamos dizer assim. Monique, a presença ela não é dada assim, tá? A presença é dada quando eu envio o link e aí você vai colocar no link seu nome e a data, tá certo? Sângela comentando que não, vamos ver quem foi que sim. A Vivian comentou que sim, né? Já ouviu falar. Vamos ver a Vivian, sim, já ouvi falar no curso de farmácia. A Monique comentou. Gilda comentou que sim, onde eu trabalho temos o POP, top, Sérgio. Importante, né? Porque ajuda aí a entender melhor os processos. Letícia, sim. Procedimento operacional padrão, o Fábio comentou, olha aí, que eu estava me deixando para falar. Procedimento operacional padrão, Sérgio, né? E outros documentos. Não, sim. Usei muito no laboratório, a Gilda comentando. Show de bola, gente. E por que é importante, né, esses documentos, um POP ou um AIT? Que normalmente é quase a mesma coisa, tá? O POP e AIT é muito de nomenclaturas, mas eles vão ali trazer o quê para a gente? Eu não consigo desligar o teu áudio, Teresa Pereira. Aí tá vindo para cá o teu áudio na aula. Pode desligar? Pronto, show. Que algumas pessoas, quando entra, aí tem a opção de você não permitir que eu desligue ou ligue o seu áudio. E aí eu não consigo desligar, certo? É por isso que às vezes eu tenho que citar o nome da pessoa, que a pessoa às vezes nem nota que está com o áudio aberto. Mas voltando aqui, gente, desculpa, porque senão fica o áudio e acaba atrapalhando a aula. Então, o POP e a IT, eles são super necessários para ajudar as pessoas, até os as pessoas novatas, vamos dizer assim. Então, agora, como é que eu vou entender melhor os processos da empresa? Se ele tiver acesso a uma IT, com instrução de trabalho, ou um POP, né, que é o procedimento operacional padrão, isso vai auxiliar muito ele a entender como é que funciona a empresa, o fluxo, né, de atividades dentro da empresa, tá? Isso seria gestão do conhecimento. E a gestão de documentos, Ana Paula, onde é que o que é que tem a ver? Criação de informação, avaliação documental, instrumento de pesquisa, agilidade na recuperação da informação. Veja só que essa palavra aqui é a palavra-chave da gestão de documentos. Agilidade na recuperação da informação. Gente, não temos mais tempo de demorar muito a dar uma informação para o cliente, a dar uma informação para o gestor. A digitalização, a gestão documental nos auxilia a agilizar essa recuperação da informação. Então, vamos imaginar aqui, você está com o seu gestor diz assim, olha, vamos lá, olha, eu preciso do valor ou da nota fiscal, vamos dizer assim, do Noblake que foi comprado no ano passado. Nota fiscal do Noblake que foi comprado no ano passado. O gestor pede a você. E aí você, né, se tiver organizado bem direitinho os seus documentos, lançado bem bonitinho, você vai conseguir encontrar a data que foi comprada esse Noblake e automaticamente, né, abrir ali aquelas notas fiscais. Se não tiver isso organizado, tiver no papel, aí tu vai ter que ir lá na pastinha ou então no arquivo morto da empresa, né, no arquivo morto, totalmente, né, no arquivo dos documentos, né, que estão ali guardados há mais tempo, que a gente vai entender melhor por que não utilizar o arquivo morto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso futuramente, quando a gente estiver falando aqui da gestão documental, um pouco mais à frente. Lá no arquivo, né, você vai procurar o documento, vai demorar muito. Se você tiver digitalizado, você vai abrir bem organizadinho e vai entregar aquela documentação. Alguém já passou por isso, de ter que ir lá no arquivo procurar documentos? Ou todo mundo olha aí a Leticiane falando? Professora, Pode falar. licença.
Já aconteceu, eu trabalhava no caso do setor departamento pessoal, né? Igual eu falei na aula passada. Sim. Aí, como eu costumava fazer as férias dos colaboradores, rescisão, eu passei a escanear e guardar em uma pasta. Já aconteceu da minha gestora pedir uma rescisão de 2019. Para mim não ir no arquivo morto, eu só fiz procurar mesmo no ano 2019 o nome do colaborador e enviei para ela por e-mail. Top Isso isso. facilitou muito, muito mesmo, não vou mentir. É. Que a Eduarda está compartilhando com a gente, cada vez mais o mercado quer, é essa agilidade na recuperação da informação. Era necessário uma rescisão de 2019. Ou ela, se ela não tivesse organizado, digitalizado, o que ela ia ter que fazer? Ir lá no arquivo, procurar, no meio de um monte de pastas documentais, aquela específica rescisão de 2019. Aí, poderia, assim, eu poderia encontrar em meia hora, eu poderia encontrar em uma hora, como eu poderia levar de 2 a 3 semanas para encontrar um documento. A gente vai ver uma estatística aqui sobre o tempo que o pessoal da área administrativa perde procurando documentos, tá certo? Então, a Eduarda nos trouxe uma boa experiência e também, deixa eu complementar aqui com que deixa eu ver aqui, Leticiane comentou sobre 5S. E 5S, gente, são os 5 sensos de organização, que também vai estar aqui, a gente vai ouvir falar um pouquinho mais. As indústrias amam falar dos 5S. O 5S é muito importante. Por que, Ana Paula? Fala dos sensos de organização, senso de limpeza, o senso, até mesmo o senso de autodisciplina, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais, mas as indústrias amam esses sensos, porque mantém tudo dentro do padrão, tudo organizadinho, e isso ajuda bastante, tá certo? E é o que a gente vai ver. Deixa eu comentando aqui o que os outros falaram. O Cláudio comentou: quanto tempo este documento fica disponível fisicamente? E aí a gente vai ver sobre a tabela de temporalidade, Cláudio. Então, na frente a gente vai ver sobre isso. Cada documento ele tem um período que eu devo guardar fisicamente. Então, assim, até isso é um desafio, ter espaço. Nem todo documento eu posso jogar fora. A gente vai ver que vários documentos, principalmente no DP, como a Eduarda comentou aqui, eu preciso guardar, às vezes, por 35 anos, ou até mesmo enquanto vida houver na empresa, certo? Porque existe a tabela de temporalidade que vai dizer o tempo que eu tenho que ficar com esse documento guardado, tá certo? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. O Pedro comentou: tive que procurar uma nota fiscal em 2 dispensas de documento, olha aí. Então, dá um trabalho medonho. A Letícia comentou também que muito bom ser usado, né? Usava muito no estágio, acho que é dos 5S, né? Que é muito bom utilizar. E eu, pelo menos, sempre falo com meus alunos sobre os 5S. Marcileide, quer levantar a mão? Pode falar, Marcileide. Ou só levantou a mão sem querer? A Marcileide levantou a mão. Acho que ela levantou a mão sem querer. Não dá para mim abrir o áudio dela. Ela não liberou o áudio. Talvez ela não esteja escutando. Então, eu vou continuar, Marcileide. Quando conseguir abrir o áudio, só falar, viu? Vou dar continuidade aqui, gente. Então, a gente entendeu que a rotina de documento é importante, porque registra os processos. Eu preciso, vez ou outra, ter essa recuperação da informação. Então, se eu não tiver uma boa gestão documental, eu não consigo recuperar de forma rápida esses documentos, tá certo? Além disso, transparência. Imagina só, o auditor vai lá na sua empresa e vai auditar o seu caixa. E aí ele pede o seu fluxo de caixa do ano anterior. E aí eu não tenho essa documentação bem organizada. Ele pode pensar o quê? Rapaz, será que você está confiando no profissional adequado para fazer sua gestão financeira? Né? Então, a transparência, né? Melhoria e qualidade no serviço prestado, disponibilidade de informação em tempo real. Uma auditoria, ela não tem tempo para ficar, às vezes a empresa contrata o auditor para passar um dia lá, fazendo auditoria, porque auditor é caro, tá? E aí, se eu não tiver essa disponibilidade da informação que o auditor quer, às vezes transparece aí uma, vamos dizer assim, falta de profissionalismo daquela pessoa, que não tem a informação adequada no tempo solicitado,
Então, é por isso que a gente precisa ter muito bem organizado isso. E fácil acesso à informação. Hoje em dia, qualquer um de nós que acessa um formulário, que acessa até a plataforma aí, quando está dando aí muito trabalho, você já fica sem paciência. O aluno já entra em contato comigo assim, professor, não está dando certo, né? Já está impaciente, porque a gente está já acostumado a ter essa facilidade da informação, facilidade do acesso. Quando a gente não encontra isso, a gente já fica assim, né? Meio com pensamento torto, né? Rapaz, será que eu posso confiar nesse negócio? Então, de fato, é muito importante a agilidade na recuperação e no retorno dessas informações, tá certo? E aí, deixa eu ver aqui, voltando, só dar uma limpadinha, show. E essa imagem, Ana Paula, o que é que ela mostra? Ela mostra que as informações e conhecimentos impactam o cliente, impacta a liderança e impacta a sociedade, tá certo? Quando a gente fala sobre essa questão do impacto, ela vai também impactar a informação às pessoas, ou seja, chegou lá um funcionário, ele quer um documento dele antigo, anterior, eu vou ter que encontrar, né, esse documento. A estratégia e planos da empresa e aos processos. E tudo isso resulta em quê? Em resultado para a organização. Quanto mais rápido eu sou, quanto mais processos eu consigo fazer, mais os resultados vão chegar rapidamente. E quanto mais lento eu fizer, né, quanto mais difícil for os processos, menos resultado eu terei. Veja, né, que isso impacta totalmente a organização e a empresa como um todo, tá certo? Então, informação e conhecimento impacta nos resultados da empresa, certo? E o que toda empresa quer? Resultados positivos, lucro, dinheiro, money, né? A gente pode falar assim, essa empresa ela é muito boa, ela dá cursos, ela faz isso, ela faz aquilo outro, mas o que é que a empresa quer no final das contas? Lucratividade, resultados positivos, tá certo? Dando continuidade aqui, gente, falando sobre organização e controle de documentos, o que é isso, né? O que é um documento? Documento é toda a informação registrada, independente do seu formato, físico ou eletrônico. Então, vejamos que a gente, sim, pode digitalizar os documentos. E como foi bem falado aqui, Ana Paula, e o tempo que eu tenho que ficar com esses documentos? Aí a gente vai ter que entender um pouquinho mais na frente sobre a tabela de temporalidade, tá certo? Mas, temos documentos físicos e documentos eletrônicos. Possíveis de ser utilizado para estudos, consultas e pesquisas, né? Que reproduz um acontecimento ou uma situação, podendo também tratar-se de um texto que apresente dados que podem ser utilizados para a comprovação de algo. Um documento é uma fonte de informação, como, por exemplo, um manuscrito, um livro, uma revista ou um jornal. Então, vejamos, como foi bem falado no começo, o documento pode ser tudo. Todo mundo tem acesso a diversos documentos diariamente. E é por isso que é importante fazer uma boa gestão desses documentos. Tá certo? E aí, continuando, físico e eletrônico, e tá aqui aquela questão do físico e do eletrônico. Eu pegar aquelas minhas pastinhas, digitalizar elas, organizar no computador, para que elas fiquem lindas e maravilhosas. E me auxiliem, né, a resgatar essa informação rapidamente, né? Muito importante aqui do computador. Gente, é muito ou é essencial que você, quando esteja com o seu computador, organize também a sua área de trabalho. Por vezes eu vejo o pessoal aí com um monte de ícone na área de trabalho. Será que você usa de fato todos esses ícones? Esses ícones precisam estar na área de trabalho mesmo ou não? Esses ícones é a mesma coisa de documentos. É como se você tivesse na sua área de trabalho, ou seja, na sua mesa, um monte de papel espalhado. Então, quando eu abro um notebook de alguém ou abro um computador, ligo, né? Ligar o computador, ligar um notebook e vejo aquela área de trabalho lotada de ícones, é a mesma coisa de eu ver uma mesa lotada de papel. E aí eu pergunto a vocês aí do outro lado, como é que é a sua área de trabalho? É organizada ou é uma bagunça? Me falem aí, vocês são organizados com a área do computador de vocês ou é só um caos?
Tem nada, o João Vitor comentando, né? Zerada, olha aí, rapaz. O povo é organizado. Eu tive sorte aqui com essa turma, aparece. É um povo organizado. Organizado, olha aí. Não tem o computador, o cara comentando. Mas em seu celular, como é que é? Um monte de pasta. Tem um toque. Ah, olha aí, a Vitória tem toque, então ela deve ser bem organizadinha, né? Pronto. Tem uma bagunça organizada. Quando eu falo sobre essa tela, eu só lembro de um filmezinho que era do Lotado. Tem que organizar, viu, William? A pasta de trabalho, a área de trabalho, bem organizadinho. Por quê, gente? Às vezes a gente sente que precisa ter esse monte de papel, ou esse monte de ícones de fato. Mas se você parar para refletir, você nem trabalha com todos esses ícones todos os dias. Você pode criar uma pastazinha para respectivos documentos. Isso vai te auxiliar também. O ambiente limpo e organizado também impacta na sua mente limpa e bem organizada, tá certo? Laís comentando que tem pastas separadas para aplicativos que tenham o mesmo segmento, olha, tá vendo? Uma boa dica, para organizar e não ficar esse monte de ícones, tá certo? E aí vamos cá para a classificação de documentos, tá? Existe uma classificação de documentos. O William comentando que só usa no máximo 3 pastas, né? Bem organizadinhas, show de bola. Eu tenho uma pasta na minha área de trabalho, porque eu nunca consigo compartilhar com vocês minha área de trabalho. Mas na minha área de trabalho eu tenho uma pasta que tem uma estrelinha, como deu o ícone dela, que significa documentos importantes, ou documentos que, na verdade, esses documentos, essa parte que tem a estrelinha, são documentos que são rápidos, ficam nela. Porque normalmente eu coloco tudo no Drive. Então, eu tenho o meu Drive, que eu até pago um valor a mais, que é para expansão do Drive, né? Para que eu guarde meus documentos, que eu ministro diversas aulas diferentes, eu tenho que ter vários vídeos, material didático, então eu tenho uma carga enorme de documentos a guardar. E por isso eu deixo tudo no Drive. Caso esse notebook queime, eu não perco material de aula que eu já construí há anos, né? Que eu tenho 9 anos em sala de aula, vamos dizer assim. Então, são 9 anos de documentos construídos, não posso perder esses documentos. E é por isso que eu pago ali no Drive um armazenamento a mais e deixo tudo no Drive. O que fica no meu computador são pequenas coisas, né? Que aí são algo que é temporário, mas o que eu preciso guardar mesmo está no Drive, tá certo? Que é uma forma aí de eu não perder documentos. A gente vai ver que isso impacta muito, perda de documentos, até mesmo documentos digitalizados. A Tainá comentando que o slide utilizado na aula fica disponível para a gente depois. Sim, Tainá. Quando termina a aula, eu coloco ele em PDF e coloco junto com as fotos. Boto as fotos que eu tiro, fotos que eu falo peço para vocês abrirem, né, a câmera e tiro os printzinhos da tela. E depois eu coloco o slide e o link da aula. E coloco também lá na webconferência, que é a plataforma, tá certo? Na plataforma do curso. Inclusive, quem ainda não conseguiu acessar, manda mensagem para mim. Não agora, eu não respondo agora, né? Mas eu vou responder você, entendendo, né? Falo com suporte, caso seja necessário, para entender por que é que você não está conseguindo acessar, tá ok? Caso tenha alguém que ainda não conseguiu acessar a plataforma, me fala. Eu não tenho como eu ajudar se eu não souber. Né? Até, inclusive, eu mando mensagem para você ter alguma dúvida, alguma coisa, porque é importante que você fale. Eu não consigo ajudar quem não me fala, tá certo? Mas vamos lá, eu disponibilizo na webconferência, tá? Vai estar lá esse materialzinho que eu estou passando para você, está lá. Mas, tipo, o que eu estou falando aqui, essa parte aqui, tem lá também na apostila, tá certo? Aqui só é um jeito diferente e, com certeza, no slide eu boto mais informações. Por quê? Se é para ser a mesma coisa, aí você vai dizer, não, Ana Paula, eu só fiz ler o livro. Eu boto a mais, né? Que é para incentivar vocês a assistir ao vivo. Porque senão vocês não assistem. Aí eu coloco umas coisas a mais, coisas atualizadas no slide. Mas essa questão da classificação de documentos está lá na apostila também, tá certo? Na apostila, se você acessar a apostila, vai estar lá esse material aqui também. Mas vamos nós. Classificação de documentos. O que seria essa classificação de documentos, né? A gente pode ter a classificação quanto à procedência desse documento. Ah, Ana Paula, de onde é que vem esse documento?
Aí ele pode ser, ó, documento de arquivos e documentos públicos, tá? Então, a procedência é como se fosse de onde veio, né? Qual a procedência? Qual a sua procedência? De onde você veio, tá? Então, o documento pode ser, são todos os que são produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas atividades e podem construir um elemento de prova ou de informação. Então, vamos ver aqui. O meu RG, né? É um documento de prova que você existe, que você está ali, né? Tem seu registro geral. Minha certidão de nascimento é um documento de prova que você nasceu na vida, né? Nasceu. Documento de certidão de óbito, que você, né? Ou que a pessoa morreu. Então, o documento em si é um documento de prova. Documentos de arquivos, né? Documentos públicos, Ana Paula, o que seria essa classificação? São todos os documentos de qualquer formato, produzidos ou recebidos por um órgão governamental. A condução de suas atividades são também documentos públicos, aqueles produzidos ou recebidos por instituições de caráter público ou por entidades privadas responsáveis pela execução de serviços públicos. Imagina só, então, a questão dos editais, as licitações, né? O portal da transparência governamental, ele vai mostrar que tipos de documentos, exatamente esses documentos públicos, né? Foi com o dinheiro do governo, é algo pago pelo povo. Tem que ter a transparência, tem que ser ali, qualquer um de nós pode acessar esses documentos, ou deveria poder acessar, tá certo? Como é que foi ali aquela festa que foi feita pelo governo X? Eu consigo ver? Eu conseguir. Porque quem pagou? Eu também paguei com os meus impostos. Você também pagou com os impostos. Então, documentos públicos são relacionados à gestão documental do governo, tá certo? E nós, lógico, né, que para ter esse acesso a esses documentos. Vamos cá, deixa eu ver, próxima pergunta aqui. João Gomes comentou, tem problemas não ter feito as tarefas, eu só tenho tempo hoje e amanhã e planejo fazer tudo hoje. A do site. João Gomes, olha, você pode fazer essas atividades, faça com calma, né? Leia direitinho. Por quê? A nossa média é 70, tá certo? Ana Paula, eu fiz a atividade, tirei uma nota menor que 70. E aí, o que é que acontece? Você pode tentar fazer ela novamente. Não deixe com nota menor do que 70. Por quê? Porque você vai estar abaixo da média. Você pode tentar fazer várias vezes até você ficar com a média ou superior à média, tá certo? Então, o que eu aconselho? Pode fazer atividade com calma. Não é necessário fazer hoje, né? Mas tire ali nota igual ou maior que 70, tá certo? Aquelas atividades. Vamos ver o que o Cláudio comentou. Neste novo momento da era digital, facilitou muito o arquivamento de documentos. Há uma apresentação de um produto ou a empresa. Sim, a era digital aqui, a gente até vai ver que a indústria 4.0, tá? O que o Cláudio está comentando é sobre a indústria 4.0, aonde tudo é digitalizado, é inteligência artificial, um monte de gente aí fazendo fotinha aí da inteligência artificial, né? Pois é, inteligência artificial, tecnologias, dados, banco de dados, tudo isso, gente, é a indústria 4.0, onde a gente vai ver que precisa de um perfil diferenciado, tá certo? A nota sai na hora, a nota da atividade, sim, sai na hora que você faz, tá? Você fez a atividade, normalmente aparece lá a notinha ou então em relatórios, você consegue ver sua nota. Aí, tirou menor que 70, tenta fazer de novo, tá? Não tem problema nenhum. Se foi 70, tá ótimo. Vamos ver. Tudo ok. Continuando aqui. Falamos sobre procedência do documento, tá? Agora vamos falar quanto ao valor. Ele pode ter um valor administrativo, um valor fiscal, informativo, legal, permanente, primário, probatório e secundário. Então, o valor desse documento, ele pode ser simplesmente, né, secundário. O que seria, Ana Paula, um documento secundário?
É um documento ali que eu não preciso, não tem eu não tenho vamos dizer assim, uma urgência em estar com ele ou guardar ele. Ele é algo secundário que vai dar um subsídio ali ou ajudar a entender algum processo, né? Mas ele não é, vamos dizer assim, especialmente, ou vamos dizer assim, eu não preciso ter um cuidado específico com ele, que ele é algo com valor secundário, certo? Agora, um documento fiscal já tem que ter cuidado, entender ou procurar saber até quanto eu preciso ficar com aquele documento, porque hoje em dia, né, eu posso até passar por uma fiscalização de 5 anos atrás. Será que eu tenho esse documento de 5 anos atrás? Documento fiscal, né? Então, tem vários documentos aí que a gente tem que ter um cuidado a mais, certo? E a gente vai entender melhor sobre isso. Temos quanto à natureza do assunto. Ostensivo. O que seria um documento ostensivo? São documentos não restritos, já que a sua natureza de assunto não prejudica a administração. Então, um documento ostensivo é um documento que qualquer um pode estar acessando, pode estar lendo, não vai prejudicar a estratégia da empresa, vamos dizer assim. Agora, um documento sigiloso, aí sim, ele pode trazer a estratégia ali da empresa. É um documento sigiloso, nem todo mundo tem acesso. Se o meu concorrente tem acesso à estratégia da minha empresa, ele pode ali, né, vir a atrapalhar os meus planos futuros. Então, tem o documento ostensivo e o documento sigiloso, tá certo? Quanto à natureza do assunto. Ostensivo não é algo que vai impactar ali a estratégia da empresa ou até mesmo impactar a empresa como um todo, mas o sigiloso, sim. Então, eu tenho um documento sigiloso, acabou que vazou, então eu joguei fora ali, né, sem fazer o descarte necessário, o descarte devido. Alguém achar esse documento? Aí ele pode prejudicar a empresa com esses dados que foi divulgado de forma errônea, tá certo? Cláudio comentando que o Senai está na frente do ensino na tecnologia 4.0 no Nordeste. Exato, tá certo? A gente fala muito sobre a indústria 4.0. Por quê? As nossas indústrias, que o Senai nada mais é, né, do que aquela empresa que está próxima à indústria. Se a indústria precisa de profissionais de olho na indústria 4.0, é o que a gente vai trazer. É o que nós vamos formar. Profissionais já prontos para a indústria 4.0, tá certo? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre a indústria 4.0. Continuando sobre documentos, porque eu mergulho em tudo, tá, gente? Perdão aí se eu vou... Estou falando sobre classificação de documentos, mas me fala aqui sobre indústria 4.0, estou falando também, né? Que a gente sabe que são as diversas, vamos dizer assim, as diversas áreas que o Senai atua. Mas quanto ao gênero documental, eu posso ter um documento textual, documentos impressos e manuscritos, posso ter um documento cartográfico, documento com representações geográficas. Então, vamos dizer assim, é o mapa, né, ali de uma região, ou então o mapa do terreno, alguma coisa, uma planta, né, de algum local. O iconográfico, que é documentos que contêm imagens, estatísticas, fotos, né? Filmográfico, documentos audiovisuais. Sonoros, documentos contendo registros fonográficos. Micrográficos, que é microfilme e microficha. E informáticos, que é HD, disquete, CD e ETS. Aí eu lembro assim, gente, quem é que é da época do disquete? Eu cheguei, viu, a acessar aí o disquete. Eu tenho alguém que é da época do disquete, já chegaram a ver um disquete. Eu tinha curiosidade de abrir o disquete, eu abri o disquete, né? Eu cheguei a abrir um disquetezinho, aquele documento, aquele, vamos dizer assim, acessório que antes guardava as coisas, né? Aí depois passou para um CD, aí hoje em dia a gente usa um pendrive, hoje em dia o documento fica mais em nuvem, né? Nem precisa mais de um disquete. Vamos ver, eu, a Gilda, o William também, né? Chegou a ver um disquetezinho. A maioria do povo hoje em dia sabe nem o que é um disquete. Para ver como as coisas mudaram e avançaram, né? Mas antigamente a gente tinha que guardar um disquete, rapaz, não guardava nem um texto que vamos dizer assim, um pendrive de 1 GB, um disquete, né? Então, para você ter noção quando era diferente a armazenação de documentos. Tem Caio comentando que tem um doce com o nome de só disquete.
E a Tainá morrendo de rir com o comentário do Caio. Gente, ainda continuando falando sobre os documentos, né? O que é esses documentos e por que é importante? E um segmento que está super em alta, sistema de informação. Por que esse sistema de informação está super em alta? Porque ele faz esse controle entre o conhecimento, né? O controle e os dados. E o que o sistema de informação faz? Rápida disponibilidade de informação, conhecimentos e dados aplicados e gerados pela empresa, certo? Então, a área de TI, a área de tecnologia está super em alta, exatamente por isso, porque as empresas elas precisam ter uma rápida, vamos dizer assim, entrega de informação, agilidade. Esse curso aqui mesmo, quanto que está ali puxando da área de TI? Ora-se muito, porque são mais de 6.000 inscritos nesses cursos do Senai de forma gratuita e online. Quando começam essas 6.000 pessoas a acessarem essa plataforma, a área de TI vai ficar louca, né? Tem que dar conta, o acesso deu errado, teve algum problema. A área de TI, correndo para dar conta disso. Então, veja que o Senai ele precisa de pessoas, né, nessa área, né, do sistema de informação, muita gente na área de sistema de informação. Imagina só as demais empresas. Todas as empresas estão requerendo profissionais com esse tipo de conhecimento, tá? Conhecimento na área tecnológica. Então, a Ana Paula, que não é besta nem nada, também já está fazendo faculdade, né, uma segunda graduação aí, que é na área de sistema de informação, tá certo? Porque eu sei que o mercado está atendendo para a gestão de dados. A realidade é que cada vez mais os profissionais vão ter que estar capacitados na área tecnológica. E eu, né, estou sempre de olho no mercado de trabalho, já estou me formando nessa área. E aconselho a vocês também estar procurando coisas dessa área também, tá certo? Vamos nós continuando. Agora, pessoal, eu vou começar a falar sobre os tipos de documentos que são importantes no dia a dia das empresas, tá? Um deles que é muito importante e que eu acho que todos já ouviram falar, ou quem não ouviu ainda, é importante que saiba, é o protocolo, tá? O que é um protocolo, Ana Paula? Protocolo foi elaborado com a intenção de posicionar rapidamente a entrada e saída de documentos do escritório. Então, eu vou contar uma breve historinha para vocês, para entender a importância do protocolo. Estava trabalhando no departamento pessoal de uma empresa. E aí, um funcionário foi lá no departamento e disse assim, olha, vocês não entregaram a carteira de trabalho. Isso, na época, tinha carteira de trabalho, né, física. E aí, eu já me assustei, né? Por quê? Carteira de trabalho é assinou, devolveu. Vocês sabem disso, né? Não pode ficar muito tempo com carteira de trabalho do povo, não. Aí eu disse, como assim? Não entregaram a carteira de trabalho? Não, não entregaram a carteira de trabalho. Eu já fiquei assustada. Aí eu disse, me dê seu nome. Então, tá. Eu peguei o nome dele e tudo mais, disse assim, olha, amanhã você vem aqui. Né? Liberei o funcionário, porque eu não ia deixar ele ver, né, o que estava acontecendo. Fui atrás dos protocolos, ou seja, entrega, né, saída de documento ou entrada de documento. Fui procurar, né, aonde é que tinha essa questão de envio das carteiras de trabalho. Até que eu encontrei, na época da assinatura da carteira dele, né, então fui vendo. Normalmente, a gente não passa mais de 48 horas com a carteira. Eu fui procurar no programa, né, no programa em si, no sistema, na verdade. No sistema, a data de entrada dele. Depois, eu peguei o protocolo e fui procurar nessa data, mais próximo dessa data, se tinha alguma coisa sobre a carteira dele. E a carteira dele tinha sido enviada para a obra onde ele estava. Então, eu liguei para o responsável da obra que tinha recebido, né, e falei para ele, olha, aqui no protocolo, eu entreguei a carteira do funcionário X, esse funcionário veio aqui atrás da carteira. Você tem um protocolo com ele recebendo essa carteira? Né? Ou seja, eu já tirei da minha responsabilidade, né, estar com essa carteira. Imagina só se eu não tivesse esse protocolo, eu ia ter que dar conta dessa carteira. Que no final das contas foi identificado que o funcionário tinha assinado recebendo. Então, veja, essa história, ela é real,
e me salvou eu ter um protocolo. E eu espero que vocês entendam a importância disso e nunca envie ou entregue alguma coisa sempre com culpa. Porque senão você vai levar a culpa da perda do documento, sendo que você entregou o documento. Então, sempre protocole. Se não tiver um protocolo na empresa, você envia um e-mail. Isso também te salva de vários perrengues, de levar a culpa pelos outros. Tá certo? E aí eu quero saber de vocês, teve alguém que já se salvou por causa de um protocolo de algum problema mais pessoal, vamos dizer assim, na empresa? Entregou um documento e aí não tinha protocolo, ou teve protocolo? O que é que vocês me falam? Ou ninguém teve, ninguém passou por isso, só eu que passei. Só eu que passei por essa situação. Vamos ver, o William me comentando, né? Quando era motoqueiro, andava com caderno de protocolo, muito importante, né? Com certeza você fazia aqueles processos para a empresa, né? Então, recebia documentos, mandava para outra pessoa, fazia todo esse processo. Imagina só, se você não entreguei para o motoboy, cadê o documento? Aí tu, não, eu entreguei, e fica a sua palavra contra da pessoa, né? Um protocolo assinado, não, você tem a prova, né? Quanto a fatos, não há argumento. Você tem um papel ali assinado, ponto. Né? Gabriela, na empresa não, mas na vida pessoal sim. Gilda, recebimento de notas, tudo que recebo dou entrada. Cláudio comentou aqui que principalmente quando um documento for judicial, não é só assinar, tem que ler e passar para o setor responsável, sim. João Clairton comentando que aonde trabalha receba encomendas e só despacho com protocolo assinado de quem recebeu. Olha aí, muito importante, gente. E é uma das coisas, por que eu estou falando sobre isso? No setor administrativo, a gente fica responsável por muitos documentos. Se a gente não tiver essa visão de protocolar o que a gente entrega, você vai poder ser responsável por algo que você passou adiante, tá certo? E aí, não, eu passei adiante, sim, mas cadê a prova? Né? Cadê ali o documento? A evidência, tá? Então, ó, cada vez mais vamos falar de evidência. Evidência do processo, evidência do fato ocorrido. O que é uma evidência? Um protocolo pode ser considerado uma evidência. Um e-mail pode ser considerado uma evidência, tá? A evidência é que aquele fato ocorreu. Eu passei um e-mail no dia. Né? Não, ó, eu passei aqui o e-mail já informando que entreguei o documento. Está aqui o protocolo assinado. William comentando que esse caderno me tirou de alguns perrengues. Olha aí, é exatamente isso, gente. O protocolo pode te tirar de alguns perrengues, responsabilidades que vão colocar nas suas costas que não é sua. Então, é muito importante no setor administrativo toda a entrada e saída de documentos ser protocolada, tá certo? Documento que for. E quais os documentos, né, as empresas têm? Vamos ver os tipos de documentos, tá? Principais documentos utilizados na empresa. Vejam aqui que é os principais. Existem muitos documentos, como foi falado. Não dá aqui para eu falar de todos os documentos, né? E aí eu falo de forma rápida de alguns. Gente, lembrando, né, a nossa aula é 2 horas. Eu não espero aqui que você tenha todo o conhecimento do setor ou do assunto em 2 horas. Por isso, é importante que você sempre tire um tempinho, vai lá no material de estudo, dá uma lida, tá? Faz lá o mapa mental, um resumo, ou então ensina para alguém. Esses dias até eu vi um memezinho que era a menina ensinando para o cachorro dela. Ela falava em voz alta, né? E o cachorrinho fazia a cara de quem entendia. Ensina para o cachorrinho, ensina para o gato, ensina para o papagaio, né? Mas ensine para alguém, isso te ajuda também a aprender, tá certo? Então, a nossa aula é de 2 horas, tem vários temas, então eu vou percorrendo aqui os temas, falando com vocês, mas é importante que você leia, que você veja tutoriais, que você esteja aí nessa dinamicidade sobre o tema, e assim você aprende mais, ok? Então, vamos lá. Principais documentos utilizados na empresa, documentos internos. A gente tem ata de reunião, circular e memorando. E aí, o que é uma ata de reunião? É um resumo do registro escrito
dos fatos e das decisões, ocorrências ou resoluções de uma assembleia, sessão ou reunião. Visa retratar fielmente o ocorrido nessa reunião, detalhando as falas, as intervenções, para que seja utilizado futuramente para averiguar os ocorridos e as ações tomadas. Veja só que a ata de reunião, gente, é um registro da reunião, do que foi decidido em uma reunião. Antigamente, a ata de reunião era no caderno, escrita à mão, ou seja, não podia ter erro, não poderia ter razões. Hoje, atualmente, a gente digita, né? Digita aqui no computador, no Word mesmo, a ata de reunião que está ocorrendo. No final da reunião, ou você passa um e-mail com todos esses pontos, né, na ata, e todo mundo dá ciência, ou então você manda esse documento para a assinatura de todos, né? Após assinado, Ana Paula, ele pode ser alterado? Não. Ele só pode ser alterado antes da assinatura. Então, estou escrevendo aqui, errei, vou lá. Escrevi aqui, mandei para a pessoa disse, não, Ana Paula, você esqueceu disso. Eu volto, né, edito, imprimo de novo. Depois que as pessoas assinaram, aquilo dali virou um documento mesmo, não posso mais rasurar aquele documento, tá certo? Ele é um registro da reunião. Todo mundo assinou, todo mundo confirmou que o que está ali naquele documento é o que de fato ocorreu naquela reunião. Então, eu só posso editar enquanto não há assinatura do documento, tá certo? Circular é destinada a funcionário da empresa ou de um setor e é remetida para a direção da empresa, ou chefia do setor ou departamento. A circular tem como objetivo a transmissão de normas, ordens, avisos e comunicações. Então, quem trabalha em empresa grande, normalmente tem a circular. Então, tem férias coletivas, aí tem a circular avisando das férias coletivas. Então, é algo que a gestão designou e é para toda a empresa. Então, é passada uma circular, que chama, tá certo? Como seu próprio nome indica, sua função é divulgar as informações entre todos os destinatários. Então, a ideia é circular mesmo a informação, tá? Férias coletivas, uma premiação, um concurso que às vezes a empresa faz para incentivar a mobilização dos funcionários, né? E aí faz concurso. Eu já trabalhei ministrando aula na Vicunha. E aí, vez ou outra, a Vicunha faz alguns concursos, né? Um dos concursos era concurso de desenho, eu lembro. O rapaz fez até um desenho bem legal. E aí, esse concurso de desenho foi passado a circular, né? Ou seja, foi avisado a todos os funcionários que estavam tendo aquele concurso de desenho. Então, é uma forma ali de fazer uma circular daquela informação, tá certo? Memorando, o que é? É um documento utilizado entre os setores ou departamentos de uma empresa, de forma escrita e formal, que traz eficiência da transmissão de informações e tem como característica principal a agilidade por meio de tramitação rápida e simples, né? Ou veja, na verdade, esse memorando, ele é utilizado entre departamentos da empresa. Então, eu vou mandar um memorando do departamento pessoal para o financeiro, né? Algo do tipo. E aí temos os relatórios comuns, né? Mais comuns do dia a dia, requerimentos e regulamentos internos. Pergunto a vocês, já ouviram falar desses documentos? Tem algum documento que nunca tinham ouvido falar? O que é que vocês me falam? Estou falando de forma rápida, tá tranquilo? Vocês estão me dando feedback aí, o retorno sobre o que vocês estão achando da aula, tá? Vocês ficam caladinhas, mas eu quero a participação de vocês. Me contem aí. Estão entendendo sobre esses documentos? Chat, dá uma olhadinha, só limpar aqui. Lá no chat. Sim, esses documentos já ouvi, sim, show de bola. Já conhecia, maravilha. Tá tranquilo. Tá certo. Às vezes eu falo rápido, se eu estiver falando rápido, se não entendeu, pode falar, esse é o momento, né? Show de bola. Eu converso rápido demais, às vezes. Às vezes eu vou assistir, né, a aula novamente, quando eu estou fazendo play para o YouTube, depois compartilhar o link na plataforma, eu assisto a aula novamente. Aí eu começo a mangar de mim mesmo, né, das minhas loucuras, e vejo que muitas vezes eu falo muito rápido. Aí eu tento
falar mais pausadamente. Mas me deem um feedback, que aí eu vou me adaptando, tá certo? Se você estiver falando muito rápido ou muito devagar também. Anta. Show de bola. Obrigada, gente, por esse retorno. Primeira vez, Ana. Tudo ótimo. É. O Cláudio está comentando aqui, Ana, está tudo ótimo, pena que é pouco tempo e o assunto é muito extenso. É muito extenso, né? É rico no seu conteúdo. Ah, show de bola, é verdade. Né? O Cláudio comentando aqui. O nosso tema sobre documentos é muito extenso. Na verdade, é importante, vamos dizer assim. E aí a gente tenta agilizar, mas sempre dando essas pequenas pausas, né? Para refletir se está sendo entendido também. Não adianta de nada eu agilizar e, no final das contas, vocês não entenderem, né? Sobre documentos externos, gente. A gente tem um protocolo e avisos e notificações, tá? Esses protocolos, como a gente já tinha falado, ele pode ser externo também, porque eu posso, ao enviar para uma outra empresa, ou ao enviar o documento para uma outra organização, até mesmo, como foi comentado aqui, vou passar o documento para o motoboy, eu tenho que ter um protocolo, né? Então, é um documento externo também, certo? Avisos e notificações. Anúncios, procuração e contratos, tá? São tudo documentos externos. Então, a gente viu os tipos de documentos, que são vários. E aí, Ana Paula, se eu ficar como assistente administrativo de atendimento, ou até mesmo na recepção, né, desses documentos, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que fazer o recebimento e triagem desse documento, tá certo? Então, recebi o documento. Como foi falado aqui, Ana Paula, eu só passo o documento de volta, né? Quando eu faço a verificação e aí eu protocolo o documento para entrega, né? Então, essa atividade consiste em receber o documento e proceder à separação dos mesmos, quanto aos seguintes aspectos. Recebi ali aquele monte de documentos, vamos dizer assim, sou um assistente administrativo de atendimento, ou assistente administrativo de recepção, ou até mesmo assistente administrativo financeiro. Recebi um monte de documento lá da área financeira. Eu tenho que ver documentos oficiais, documentos particulares, documentos ostensivos e documentos sigilosos, né? É um documento particular, é um documento que chegou lá do meu gestor, né? Ou do proprietário da empresa. Então, já separo aqui. É um documento sigiloso, olha aí. Às vezes, uma senha do cartão, às vezes, o próprio cartão de crédito chegou. Ou então, documento, vamos pensar aqui no setor de departamento pessoal. É um documento que tem a ver com os resultados de exames de alguns funcionários. É um documento sigiloso, né? Vamos dizer assim, o recibo não, é meu Deus do céu, olerite contra-cheque. É o olerite ou contra-cheque dos funcionários que foram enviados, né, de uma unidade para outra. É um documento sigiloso, é um documento particular do funcionário. Eu tenho que ter um cuidado a mais com esse documento, tá? Então, ao receber o documento, você tem que fazer a triagem dele, a separação dele e entender para onde é que ele vai, né? Cláudio comentando, será que vai dar tempo de comentar dos documentos pertinentes à área logística? Possivelmente a gente comente sobre alguns documentos logísticos também, tá certo? A gente vai ver aqui expedição daqui a pouco, a gente pode até comentar, mas, Cláudio, se você quiser também fazer uma pergunta sobre um documento específico, também isso enriquece, tá certo? Então, não se preocupa, não. Se não tiver, você pode perguntar também, porque como são muitos temas, eu posso nem estar focada nesse. Então, você pode perguntar também, viu? Se preocupe, não. Você me pergunta e aí a gente vai enriquecer na aula exatamente assim, falando do que vocês precisam saber, certo? E aí, entrando na expedição. Na expedição, gente, não sei se vocês já viram esse malote, né? Malote aqui, eu trouxe até a foto, porque algumas pessoas, antigamente eu falava sobre malote, alguns alunos não sabiam o que era um malote. E aí eu resolvi procurar na internet, né, a fotinha do malote para trazer para vocês. Então, o que é na expedição ali? Ó, consiste no envio dos originais aos destinatários, envio de cópias, malotes, documentos originais e anexos.
Então, eu lembro na minha época que eu ficava responsável por enviar uma loja, teve uma vez que eu levei um carão tão grande, por quê? Eu errei o lado de colocar a plaquinha. Então, aqui só tem um lado é de envio, né, de quem está enviando, e o outro lado é do destinatário. Eu não sabia qual era o lado certo, errei as plaquinhas. O que aconteceu? O malote foi bater lá no Rio Grande do Sul, voltou sem nem sequer ter sido aberto. E por que não foi aberto? Porque eu errei o lado da placa. Eu levei um carão tão grande, mas tão grande, não tem ideia não, certo? E eu estou compartilhando isso com vocês porque se você for responsável por envio de malote, dá uma olhada na etiqueta de destinatário e remetente. Pelo amor de Deus, para não levar um carão como eu levei, tá certo? Muito importante isso. Deixa eu ver aqui. Conheço a Gilda, né? Pronto. Cláudio também. Cláudio, se quiser fazer alguma pergunta específica, pergunte, viu? Então, gente, o malote, normalmente, de uma filial para outra, a gente utiliza malote. Nele pode conter documentos, como pode conter dinheiro, até hoje em dia dinheiro tem Pix que facilita muito, mas na minha época, sou muito velha, né? Na minha época, o dinheiro ainda vivia assim, essa envio de dinheiro mesmo por malote, tá? Então, na minha época tinha isso, envio de dinheiro por malote. Pode ser também algum item, né, que caiba dentro do malote, mas tudo isso é de uma unidade para outra, tá? Essa transferência de documentos, dinheiro e tudo mais. Pois é, a Gilda comentando, eita, aprendeu de forma difícil. Foi na peia, viu, que eu aprendi. Vamos ver aqui, ó. E aqui eu mostrei o azul, mas tem disponível na cor verde, vermelho, preto e marrom, tá? Então, tem empresas que utilizam cores diferentes para departamento diferente ou para situações diferentes, tá? Então, às vezes, o azul é para isso, o vermelho é para coisas mais urgentes, e assim sucessivamente. E também tem empresas que usam sem importância essa questão da cor. Vai depender muito do que a empresa, como a empresa se organiza, tá? Teve empresas que eu já trabalhei que o vermelho era para coisas urgentes, aí eles quando colocava um malote vermelho, era tipo assim, olha, isso aqui tem que ser enviado o mais rápido possível, tá certo? Mas tem empresas que não tinham essa questão de cores. Então, depende muito da empresa que você vai trabalhar. Distribuição e movimentação. Nesta etapa, procede-se a entrega do documento aos destinatários, o controle de movimentação do documento, né, que é através do protocolo, como a gente já falou, e presta-se a informação sobre a localização dos mesmos, né? Então, nessa época, distribuição e movimentação dessa documentação. Para onde é que eu vou enviar esse documento? Como é que foi enviado? Quem foi que recebeu? Por isso que é importante o protocolo, tá certo? Cláudio comentou que hoje é proibido o transporte de dinheiro em malote, no máximo pode ser cheque e títulos. Olha aí, interessante que o Cláudio está nos trazendo, né? Porque na minha época, a gente fazia movimentação de tudo. O que desse para fazer para uma loja, a gente fazia, né? Mas hoje, ó, está trazendo aqui para a gente uma perspectiva atualizada, né? E já faz um tempinho que eu não estou no mercado de trabalho assim, trabalhando com essa parte específica, né? Que é de malote, documentos. Principais documentos utilizados na empresa, acho que esse slide que já passou, deixa eu ver, passamos já, protocolo, já tinha passado. Agora a gente vai para uma atividadezinha, gente. Essa atividade aqui, quem já fez o exercício, né, vai ver que já é através dela, tá? Ó, documento pelo qual uma pessoa autoriza a outra a tratar de um assunto ou agir em nome. O que é que vocês me falam? Seria A, B, C ou D? Vamos ver. D. Olha aí o povo, rapaz. Procuração. Exatamente. Esse povo tirou tudo, nota 10, tá? E o outro? Deixa eu ver se vai vir. Procuração. Estão corretíssimos, queridos. Exato. Marlon também, Tainara. Gente, quem já respondeu as atividades, né? Essas questões, sim, podem ter caído na sua atividade, tá ok? Não sei se caiu, mas são mais ou menos essas perguntinhas assim, ó. O pessoal respondendo tudo certo. Próxima pergunta.
Documento utilizado quando se deseja fazer alguma afirmação ou comprovação de algo para outra pessoa. E aí, qual seria o item? Olha aí, William C. Rapaz, esse povo tá tudo tirando nota boa, bem, viu? Quando eu olhar lá a nota, eu vou ver só nota boa. Olha aí, C, exatamente, declaração, né? Vamos ver aqui, ó, declaração. Estou fazendo uma declaração comprovando, né, a informação para uma outra pessoa. Show de bola. O povo aí já acertando aí, tudo C. Gilda aí acertando tudo. Vamos ver se tem outra pergunta, ó. Documento formal que tem como principais objetivos ordenar, cientificar, notificar e convidar. Suas características básicas são um texto breve, em uma linguagem clara, utilizando de maneira restrita a uma instituição pública ou privada. O que seria isso, hein? Seria A, B, C ou D? Ah, documento breve. Olha, ixi, esse aqui deu o que falar. Eita, é um requerimento, tem certeza? Olha, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Um documento formal que tem como principais objetivos ordenar, cientificar e notificar. O requerimento que eu peço, eu estou requerendo algo, eu estou pedindo algo, tá? Esse aqui eu estou ordenando já. Requerimento, é outra coisa. Vamos dar aqui o spoiler já. Não é um requerimento, é um aviso ou comunicação interna. Eu já estou ordenando, já não estou requerendo nada, tá? Aqui é uma ordem já, tá? Então, documento formal que tem como principais objetivos ordenar, cientificar e notificar, tá? Nessa é um aviso ou comunicação interna. Vamos ver o número 4, ó. Tem como objetivo solicitar, comunicar, reivindicar ou notificar de maneira formal sobre um determinado assunto. Que é esse? Vamos ver aí. Oi, tá? Estou gostando, tá? Um pouco tem B, tem C. E ofício, exato. Quem falou que é ofício, que é a letra C, acertou, tá? Solicitar, comunicar, reivindicar ou notificar, certo? Vamos lá, deixa eu dar aqui no silêncio. Então, gente, essas aí, ó, ia dar uma rasteira em alguns. Vamos ver se tem mais um aqui, ó. A quinta é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Os documentos abaixo são considerados internos, com exceção, botei de vermelho, mas se surgiu na sua atividade, ele não está de vermelho, aí as pessoas acabam errando, tá? Com exceção de quê? Vamos ver se as pessoas estão acertando. Olha, está bem diverso. Eu já estou vendo aqui A, B e D, né? B, A, B de novo, A. Vamos ver qual seria. Procuração, tá certo? Com exceção da procuração, né? Os demais documentos, ó, são considerados internos, tá certo? Então, relatório é um documento interno, memorando é interno, ata de reunião é interno. O que é que não é interno? Uma procuração, ela é externa, que eu faço a procuração para que a pessoa possa ir em um cartório ou ir em algum local representando aquela pessoa ou empresa, tá? Então, a procuração, eu dou poderes, né, para que aquela pessoa represente a empresa lá no Detran, ou represente a empresa lá em outro órgão qualquer, né? Na prefeitura. Aí ela dá uma procuração, ela vai representar, então, de forma externa, tá certo? Então, a único que é
que aqui tem todo um assuntinho, né? Mas aqui, ó, o que fala? Os documentos abaixo são considerados internos, com exceção. Então, é o único documento que não é interno, é a procuração, que ela é externa, certo? Pronto, entendi, verdade, show de bola. Vamos cá. Olha que ainda tem mais perguntas. Ata é o documento em que se registram de forma exata e metódica as ocorrências, resoluções e decisões das assembleias, reunião ou sessões realizadas por comissão, conselho, congregação, corporação ou outras entidades semelhantes. Verifica a sentença abaixo que trata da construção e importância da ata. Aí eles querem saber qual item que mostra, né, as opções corretas. Se todos os itens estão corretos, se o item 1 e 2 está correto, se o item 1, 2 e 3 está correto, ou se o item 1, 2 e 4 está correto. Qual item ali estaria correto? Olha ali, Josué está ótimo. B, olha aí, a gente começou as dúvidas. B, D. Ah, show de bola, gente. Vamos lá, né? Dar a resposta. Seria a D, né? O Josué ali que deu a primeira resposta. E por que que o item 3 não está certo? Vamos lá ler o item 3, né? Que é o que está incorreto. A ata também pode ser registrada em folhas avulsas, impressas e pode ser alterada a qualquer momento. Como eu tinha comentado, gente, a ata, após a assinatura, ela não pode ser alterada, tá certo? Eu posso alterar enquanto ela não foi assinada. Então, ela não foi assinada? Posso mudar. Foi assinada? Já não posso mais mudar, tá? Ali é exatamente todas aquelas pessoas disseram que era aquilo que estava escrito. Não pode ser mais alterado, tá certo? E é por isso que o item 3 se torna errado, porque após a assinatura não pode alterar mais a ata. Eu tinha até comentado isso, né? Meio que para dar um spoiler. Pronto, a entender, a gente documentou 1, 2 e 4, exatamente. O item 3 não está certo porque eu não posso mudar ou alterar a ata a qualquer momento. Eu só posso alterar enquanto ela não foi assinada, tá certo? Vamos ver aqui é a situaçãozinha de aprendizagem. Mas antes de entrar na situaçãozinha de aprendizagem, que já são 3h35, né? Eu já estou próximo, vou só cancelar aqui a apresentação e mostrar meu textinho para vocês. Então, gente, essas atividades que a gente acabou de realizar, que foi rapidinhas, né? Elas vão auxiliar vocês lá naqueles exercícios na plataforma, tá certo? Então, por que eu coloco aqui também as respostas? Porque eu sei que mesmo sendo perguntas fáceis, então, Cláudia, olhando aqui para mim, deve estar dizendo assim, rapaz, são perguntas muito fáceis, né? Mas a gente tem públicos aqui que tem desde o iniciante, que está com 17 anos, entrando no mercado de trabalho agora, tentando entender o que é essa área administrativa. Eu tive uma aluna agora dessa turminha aqui que entrou em contato comigo, querendo desistir, porque acha a área administrativa difícil. Eu disse para ela, calma, não desiste ainda, porque não é difícil, é algo apenas novo para você, né? Então, gente, se você está aqui agora achando difícil esses temas, não desiste, é só algo novo, e que esse mercado, ele é muito abrangente, tá certo? Você sim pode estar atuando em várias áreas diferentes. E para quem já tem muito tempo de experiência, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre essas áreas específicas, tá certo? Eu tento mesclar aí do básico e ir um pouquinho mais para o avançado, mas a gente fica muito no básico devido ao nosso público em geral, ser muito misto. A gente tem essas duas variações, eu tento ficar equilibrando, tá ok? E aí eu quero saber de vocês, sobre o tema de hoje que a gente falou rapidão. Surgiu alguma dúvida? Algo que você leu lá na apostila e queria trazer para cá? Algo do tipo? Porque agora, daqui a pouco, eu vou falar só sobre uma situação de aprendizagem. Mas eu queria falar um pouquinho do material. Cláudio, quer tirar alguma dúvida sobre a parte de logística que tu queria comentar? Se eu souber, eu ajudo também. O que é que vocês me falam? Nossa, Leide, Gilda e o Sérgio.
Nada, nada, tudo ok? Deixa eu ver o bate-papo aqui também. Eu gosto de falar mais depois do bate-papo. Estou envergonhado. Chat aqui. Gabriela, professor, não estou conseguindo acessar as atividades. Gabriela, o que é que eu te peço? Que agora não vai ter como eu te auxiliar nessa questão da atividade, mas você manda um WhatsApp para mim, né? Que aí eu verifico o que está acontecendo. Eu vou até tentar acessar rapidinho aqui de algum aluno, porque o meu perfil ele mostra diferente. Mas deixa eu ver aqui alguma coisa específica. A Gabriela, né? Gabriela, dá um bloqueiozinho lá, que aí eu tento ver, Gabriela, o que é que está ocorrendo no teu esporte mesmo, tá? Gabriela, acho que eu vou botar aqui, Gabriela. Aí eu tento ver, que normalmente eu até passei falando se estava tudo bem, querendo tirar dúvidas específicas. Mas deixa eu pegar aqui alguém para me utilizar como exemplo. Gabriela Rodrigues, o teu é Gabriela. Dá teu sobrenome, que eu já te utilizo como exemplo aqui na plataforma. Qualquer coisa. Maria Gabriela. Maria Gabriela, deixa eu pesquisar aqui, Maria Gabriela. Maria Gabriela Ferreira de Souza, eu acho. Vamos ver, Maria Gabriela. Deixa eu ver aqui a Maria Gabriela começa. Porque a gente tem muita. Não, aqui são todos Maria Gabriela Sena. Tenho muitos alunos. Tem muitos Maria Gabriela aqui, mas eu vou tentar pegar aqui. Tem a Silvestre. Ainda não falei com as Marias Gabrielas que tem aqui, mas vou olhar aqui na plataforma. Vou abrir aqui rapidinho e vou mostrar para vocês onde é que fica a atividade, tá certo? Exatamente, muitas delas vão cair. As perguntinhas que a gente fez aqui, que vocês souberam responder, eu acredito que quem já fez, viu até que várias dessas perguntinhas caem lá na plataforma, tá certo? Vamos cá, vou usar uma das Gabrielas aqui. Não sei se vai ser a Gabriela específica, porque a gente tem várias Gabrielas. Mas vou usar uma como exemplo. Aqui. O e-mail e assim. Vou compartilhar com vocês, tá? Só entrar lá antes. Que vai dar certo. Deixa eu compartilhar aqui. Só acessando aqui a plataforma. Se for as duas Maria tem duas Gabriela que eu peguei aqui, que exatamente as duas estão com problema no acesso. Tanto o login quanto a senha, nenhuma das duas está. Deixa eu pegar outra pessoa aqui qualquer. Pegando aqui outra pessoa, que senão. Se alguém que eu tenho certeza que vai entrar. Então, consegui entrar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Vou entrar aqui, compartilhar.
Ela mesma. Gente, entrando aqui em uma das turmas, tá certo? Quando você acessa, ela vai estar assim. Deixa eu estar em abas, tá? Essas abas, o que é que eu notei esses dias? Quando você entra em meus cursos diretamente, né? Quando você entra em meus cursos diretamente, às vezes aparece aqui só as abas que você ainda não acessou. E aí começa a sumir as demais abas. Teve aluno que falou assim, professora, está sumindo as abas. Eu disse, não, gente, não some não, tá? Deve estar atrás. E eu não entendi o que, que o aluno queria dizer. Mas é porque parece que tem uma configuração que após você acessar, então, acesso aqui, ambientação. Aí, quando eu estou com a ambientação toda concluída, essa ambientação ela vai para trás. Aí acaba que fica parecendo que sumiu a atividade, mas ela ainda está, tá certo? Então, ó, eu venho aqui nessa setinha, eu consigo ver as demais, ó, certo? Um lado e do outro. Eu não gosto, Ana Paula, pessoalmente não gosto dessa visualização. O que é que eu faço? Eu venho nesse quadradinho, ó, tem alterar a visualização. E eu coloco em lista. Eu prefiro em lista do que em abas. Principalmente para quem está no celular, as abas só aparecem praticamente duas. Quem está vendo em aba. Em lista é melhor, que aparece todas. Então, você coloca em lista, né? Visualização aqui no quadradinho, nesse quadradinho aqui, ó. Alterar a visualização de lista para de abas para lista ou de listas para aba, tá? Eu prefiro assim. Ana Paula, onde é que eu vejo se minha presença foi lançada? Aí é importante lembrar, a sua presença eu vou atualizar ainda hoje, mas você consegue visualizar ela aqui, ó, nesse relatório bonitinho. Relatório, você consegue visualizar sua presença e suas notas, tá? Outro ponto. Ambientação é onde vai ter aquele tutorial para o computador ou para o celular. Material de estudo, vai ter o material de estudo, você clica aqui, clica e vai aparecer o livro online e a aula online, tá? O livro online, a apostila em PDFzinho, né? E a aula online, ela é exatamente o mesmo tema, só que com uma abordagem um pouquinho diferente. Ele fala sobre situações de aprendizagem, que a gente até vai abordar uma situação de aprendizagem, tá certo? A atividade, Ana Paula, de marcar que tu tinha comentado, é essa daqui, uma delas. Ó, então, atividade, eu clico na atividade, aí aparece nota necessária para aprovação, 70, certo? Você clica nela, e aí, ó, tem aqui as questões. Vejam que várias delas, só eu olhando aqui rapidamente, a gente chegou já a responder nessa aula de hoje, tá certo? Lógico que pode ser que sua pergunta mude, mas eu acredito que vai ser bem parecida com isso, tá? Não tem muita diferença, não. A gente fez 5 questões, aqui tem 7. Então, praticamente 2 questões aqui não tem lá, certo? Que a gente não respondeu nessa atividade de hoje. Fiz a questão, terminar. Tenho certeza, sim. Vai ter, ó, clique aqui, ó, minha pontuação. Eu não selecionei nada, né? Minha pontuação é 0. Clique aqui para ver o relatório. Você pode aprender com o seu erro e ver o que é que você errou, tá? Respostas corretas e a resposta que eu dei, que não foi nenhuma, tá? Então, aqui, ó, tem as respostas corretas. Vou sair daqui, ó. Você concluiu a tarefa com sucesso, e aí vai ficar lá como se eu tivesse concluído. E é isso que, às vezes, as pessoas ficam assustadas, porque ela some, né? Ou aqui, como está em aba, deixa eu sair. Sair, presença final. Sim, sai. Sai. Sair, misericórdia. Eu não saio. Então, eu saí, né? Ela ficou aqui, ó, como concluída. Não, minha atividade não ficou como concluída aqui, porque eu sou professora e não deu, né? Mas quando é o aluno, fica assim, às vezes, como concluído. E aí ele vem para baixo. As coisas concluídas vêm sempre para baixo, tá certo? E fica sempre em cima o que tem para fazer. Só para explicar.
Ana Paula, onde é que eu vejo as aulas? Em webconferência. Clique aqui para ver o primeiro encontro e o slide do primeiro encontro, tá certo? Eu também vou colocar a presença agora aqui, que é para facilitar, que às vezes vocês ficam atrás. E a avaliação de participação, que tem um cadeado, é onde eu vou colocar as notas de vocês, das atividades que a gente realizar, tá certo? Em sala de aula. Então, é mais ou menos esse o caminho. Deixa eu ver aqui no bate-papo se surgiu alguma dúvida. A minha está desse jeito, é a primeira aula que assisto, para comprovar minha presença na aula. Vou passar agorinha mesmo para vocês, né? Ao link de presença. Deixa eu pegar aqui o link de presença e passar para vocês. Enquanto isso, o link de presença, vou mandar aqui para vocês. Vou mandar no bate-papo e vou mandar também no nosso grupo, tá certo? Vamos ser bate-papo para todos. Professora, vamos resolver as questões 2, que questões que faltam. Olha, bonita, João Claito. Vamos responder as 2 questões que faltam. Olha, não, aí você tem a oportunidade de responder, João Claito. Tão bonito. Aí eu vou responder tudo, né? Tem que tentar também. Deixa eu ver aqui, ainda falta assistir às aulas passadas. Marcileide, ainda tem tempo, tá certo? A Priscila, o copo tá aí, cá quem quer, exato. Olha, professora, vamos responder as 2 questões que faltam. Sei não, viu? Esses meus alunos. Se eu não vou... Deixa eu responder aqui as questões. Ó. Deixa eu botar aqui o link no grupo também. Deixa eu botar aqui o link no grupo. Show de bola. Tá aqui no grupo para vocês, tá certo? Deu certo aqui. Isso. Botei o link aí, gente. Tanto na abazinha quanto no... Deixa eu voltar aqui para nossa stop da apresentação. Tá certo? Eu já coloquei o link aí. E para a gente encerrar, eu vou passar uma atividadezinha, que é para entregar na próxima aula. Deixa eu voltar aqui para o slide para explicar a atividade para vocês. Vou compartilhar o slide, que é para a gente poder encerrar. Gente, está aparecendo o slide para vocês, né? Deixa eu ver aqui, Edson. Deixa eu compartilhar aqui. Show. Gente, e aqui é falando sobre a aula online, tá? Lá na aula online tem uma situação de aprendizagem, e essa situação de aprendizagem eu vou passar uma atividade para vocês, tá certo? O que é a situação de aprendizagem? A gente vai fazer a situação de aprendizagem da aula 1 ou a situação de aprendizagem 1, tá certo? Está lá na aula online. O que é a situação de aprendizagem 1? Deixa eu continuar aqui para que vocês vejam que a situação de aprendizagem 1, ela é bem fácil. Deixa eu voltar aqui. Na situação de aprendizagem 1, ele conta a história do Pedro. Pedro é um funcionário que foi contratado, tá? Tá um pouco ruim a letra, exatamente porque eu tirei print lá da aula online e trouxe para cá. Pedro é um funcionário que foi contratado para organizar o setor, né, de documentos. Aqui ele dá como se fosse um setor específico. Eu vou deixar algo abrangente. Imagine que você ficou responsável por organizar o setor, seja ele qual for, que tenha muitos documentos. E aí você pode imaginar qualquer setor, tá? Aqui o Pedro, ele está em uma empresa, uma Bipom e tudo mais. Eu vou deixar uma coisa abrangente, porque tem alunos que já trabalhou, tem alunos que nunca trabalhou e não sabem uma organização, não sabem como é que funciona uma empresa. Então, imagine só que você vai ter que organizar um local que tem muitos documentos. Pode ser até na sua casa, os documentos lá da sua família, certo?
E aí, o que é necessário? Ó? Se você, enquanto profissional, estiver no papel de Pedro, né, quais etapas realizaria nesse primeiro diagnóstico? E o que é? O Pedro está com a responsabilidade de organizar um setor, ou até mesmo a casa dele. Tá? Lá na casa do Pedro, ou lá no setor do Pedro, então, estou falando caso, setor, para caso você ainda não tenha trabalhado em uma empresa, tá? Existe um caos, vamos dizer assim, documental, tá? Um monte de documento bagunçado, uma desorganização medonha. E aí, qual o primeiro passo, ou quais os passos você faria para organizar? Seja numa empresa, ou seja para organizar aí os seus documentos que estão à bagunça debaixo do colchão da cama, certo? Então, Pedro, profissional com experiência na área, atuando há mais de 10 anos na estruturação e reestruturação documental de empresa, dos mais variados setores e atividades. Sabe que deve seguir um roteiro definido para ter sucesso nessa tarefa, né? E aí, se você, enquanto profissional, estiver no papel de Pedro, quais etapas realizaria nesse primeiro diagnóstico? Então, eu quero que vocês me respondam essas etapas, tá? E lá na atividade, o que é que tem falando? Etapa 1. Consulte seu material e defina qual seria o roteiro para o diagnóstico. Organizem um documento de forma de texto, em formato TOC, descrevendo o roteiro. A entrega, o desenvolvimento é individual, ou seja, vocês vão me mandar isso de forma individual, né? E a entrega de um documento com sua identificação. Então, você vai me enviar isso com o seu nomezinho. A partir do roteiro de diagnóstico, construa um fluxo de etapas, organiza um documento de forma de texto em formato doc. Onde é que, Ana Paula, eu vou entregar esse documento? Né? Como é que eu vou anexar esse documento para te enviar? Eu vou mandar para vocês esse link, onde vocês vão poder mandar de forma individual esse arquivo. Esse arquivo pode ser como, Ana Paula? Pode ser mesmo apenas em texto, você escrever qual é o passo a passo que você acha que ficaria legal, ou então colocar no Word e me mandar um anexo, tá certo? Então, lá vai abrir, quando eu vou mandar aqui o link para você, vai abrir tanto para você escrever lá mesmo, você pode fazer no seu celular, ou você pode escrever um arquivo e anexar ele. Eu aconselho que você responda mesmo no celular e me envie, porque são as etapas para organizar o documento. O que é que você acha que precisa? Quais as etapas seriam necessárias para organizar um documento? Tá certo? Gente, eu vou mandar isso aqui bem mais organizado lá no grupo e na plataforma, tá? Eu vou botar lá na webconferência, eu vou botar assim, ó, atividade para entregar, e vou colocar o link, tá certo? Então, eu sei que, deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, mas eu vou tentar esclarecer bem direitinho. Deixa eu botar aqui isso que chegou no grupo é a presença. João Claito, que chegou no grupo é a presença, tá? Que eu também botei aqui no bate-papo. Qualquer dúvida sobre realizar essa atividade, pode contactar? Sim, Vitória. Eu sempre tiro as dúvidas. Mas aí, o que é que eu peço? Não pergunta agora, eu vou botar lá no grupo bem mastigadinho. Aí, se você, mesmo eu colocando mastigadinho, surgiu dúvida, aí tu vai me perguntando no privado, tá certo? Que é para não movimentar muito o grupo com coisa que a gente pode estar esclarecendo individual. Então, tá certo, Vitória. É isso. Deixa eu dar continuidade. Aqui, não, aqui já era outra coisa que eu vou fazer na próxima aula. Deixa eu dar um stop aqui. E eu sempre gosto de terminar com a frasezinha, gente, que eu já comentei com vocês. Deixa eu falar aqui sobre nossa frasezinha de hoje, tá? Para encerramento e tirar uma fotinha com vocês. Na nossa aula de hoje, para encerramento, pronto, a gente vai falar um pouquinho sobre ensinar. Pronto. Eu gosto sempre de ou começar ou encerrar com uma frase. Como hoje eu não tive a frase do começo, eu vou encerrar com essa frase. Todos nós podemos ensinar algo novo para alguém. E por que eu acho importante esse comentário? Todos nós podemos ensinar algo novo para alguém. Às vezes a gente não comenta ou não participa com medo do que as pessoas vão achar ou falar. Gente, todos podem ensinar algo novo, algo para alguém. Tá certo? Porque cada um de nós tem uma vivência,
tem situações, experiências diferentes. Então, a gente pode estar sempre ensinando e compartilhando coisa nova. Acredite no seu potencial, acredite em você, tenha confiança em você mesmo. Porque, às vezes, a gente não fala e não compartilha com medo do que a gente tem para compartilhar não seja importante, ou então não confia no que você vai falar, tem medo de si mesmo. E você é uma pessoa forte, é uma pessoa que passou por todas essas coisas e pode ensinar também muitas coisas. Acredite em você mesmo e no seu potencial e compartilhe sempre que possível, ensine, porque ensinar ela gera admiração. Aquela pessoa vai dizer assim, caramba, fulano, ciclano me ensinou isso. Às vezes a gente também não ensina com medo de perder o lugar, né? Então, não vou ensinar, porque senão eu vou ser demitido, vou me substituir por aquela pessoa. Mas se aquela empresa ela te substituir por aquela pessoa, ela não sabe do teu potencial, então ela não te merece. Por vezes eu já passei por situações assim. Eu ensino às pessoas os processos, e quando elas tentam me passar a perna. Mas, quando elas entendem que eu ensinei apenas, não tudo, mas ensinei um pouco da minha experiência, elas veem que elas poderiam ter ganhado muito mais do meu lado do que contra mim, né? Então, que a gente aprenda isso. A gente pode ensinar, todo mundo pode ensinar algo novo, tá certo? É só acreditar em si mesmo e no seu potencial. E, muito importante, né? Ensinar gera aí a admiração, tá ok? Então, a Sérgio comentando, né? Sempre me vê gente nova para eu ensinar. Olha aí, sempre vem gente nova para ensinar. Gilda comentando, sabe as palavras. Sérgio comentando, eu sempre gosto de ensinar o pop e o processo. Muito bom, Sérgio. Porque isso gera admiração. As pessoas vão ver ali que você tem, aquele cara é referência no setor, tá certo? A Vivian, eu fiz a mesma coisa, percebi só pelo seu comentário, qual o comentário. Agora que eu vi que na data que pede do link da presença é a data do encontro da aula. Acho que na aula passada eu coloquei, foi a minha data de nascimento, olha aí. Eu ainda não olhei, viu? Eu fico mangando o povo quando botar a data de nascimento. Já sabe, né, Tainá? Vou mangar de ti. Tem um treino agora. Celutiel, você pode sair, tá? Se você quiser, vou só tirar a última fotinha. Saiba as promessas, professora, pronto. Show de bola, gente. Só queria deixar essa frasezinha final e pedir a vocês que abram a câmera para a gente tirar aquela fotinha final, certo? Salutiel já está aí para ir para a academia dele, já tinha avisado, né? Da academia. Vamos nós, deixa eu botar aqui para tirar uma fotinha final com vocês. Quem puder abrir a câmera. Gilmar e a Jéssica, Gabriela do pop aí, a Vera, William, a Charliane, Cláudio, Maria Conceição, Alisson, Andresa, Raíssa Castrança dela maravilhosa, Iago, Vera. Amei teu sorriso, Raíssa. Vou tirar aqui a fotinha. Show. Tirei aqui uma. Salvar. Não fechei ainda as telas, calma, que são 3 coisinhas aqui, então, maravilhosos. Aqui tirei uma, salvar. Outra foto, vou botar aqui mais uma. A Gilda, Tatiane, olha aí, minha. Olha que coisa linda esse grupo. Amo vê-los. Show, salvei aqui mais uma, não deixem as câmeras, são 3. Mais uma. Tainá e Arlen. Vivian. Germana, salvando aqui. E a última telinha. Pronto. A Liz e a Letícia. E o Alisson. Pronto. Gente, consegui tirar a fotinha de vocês. Muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida específica, vocês podem perguntar para mim, tá? Prefiro que seja no privado, para não ter muita movimentação nos grupos gerais. Mas também pode ser lá no grupo. Tchau, tchau, gente. Bom descanso aí.
Daqui a pouco eu mando a atividade mais organizadinha lá